Olá, pessoal! Olá, pessoal. Vai começar hoje mais uma série, mais um vídeo da série sobre Portugal, sobre a nossa mudança toda para Portugal e a nossa experiência, né, nego? É nego. Como que foi para mudar para Portugal? A gente já falou no outro vídeo, quem não viu, vai lá ver, né? Como que o André conseguiu emprego. Clica aqui. E é mais um trabalho que não sei se tu sabe fazer isso. Eu Ó. Vai sei aparecer sim. bem aqui. Quero botar lá. Eu já coloquei no outro. Ah, é. Ele nunca Mas viu tem que ser nosso nessa vídeo. direção aqui, ó. Ai, meu Deus. Então, aí nós pensamos que seria mais seguro alugarmos, né, um apartamento pelo Airbnb durante um mês do que alugar diretamente com alguém antes de chegarmos em Portugal, porque seria arriscado. Sim, principalmente porque tem muita gente aplicando golpe desse jeito, né? Já vimos relatos de pessoas que tentaram alugar ainda do Brasil e, enfim, a pessoa era um golpista e depositou dinheiro antecipado e a Sim, pessoa se ferrou porque sim, o cara embolsou o dinheiro e sumiu depois. verdade. Porque é muito comum, né, nego? Às vezes as pessoas falam assim, ah, é porque eu moro na Espanha, eu moro na Bélgica e tenho um apartamento lá em Portugal e eu tô alugando. E aí até anuncia com preços assim muito mais Sim, preço baixos. mais baixo, apartamento muito bom com preço mais baixo, já Uhum, pode desconfiar. Principalmente se a pessoa, tem que me dar alguma coisa adiantado e antes de ver o apartamento, principalmente, não. Não exatamente. façam isso, porque corre o grande risco de ser golpe. Uhum, Se for fazer algo assim, tem que ser com uma empresa, que tem empresas que fazem esse serviço né, de cuidar de documentação e tudo, aluguel, mas aí você paga uma taxa para a empresa, tudo certinho. uhum. Fazendo assim por fora, eu acho que é bem arriscado. Então, pra gente não ter esse risco, né? A gente alugou um mês de Airbnb. Aí eu vim já trabalhando e a Raquel não. Aí ela aproveitou que ela não estava trabalhando pra ir pesquisar. Sim. Por quê, né, nega? Porque aqui realmente é muito difícil aluguel. É assim, se a gente puder pontuar das coisas difíceis e chatas de conseguir, é aluguel. Porque os preços são muito, muito elevados Uhum. e a procura é muito grande. Aí, por exemplo, a gente achava um apartamento que a gente queria, que achava legal, aí marcava de visitar, antes de ir visitar, dependendo se a gente marcasse um dia depois ou 2 dias depois, já tinham alugado. É porque assim, como. E assim, só um adendo: os preços são muito elevados nas capitais, por exemplo, Lisboa e Porto, e nas proximidades dessas capitais. Existem preços mais em conta, só que são bem mais afastados. E também tem gente que consegue, às vezes, trabalhar em Lisboa e morar mais afastado. Só que como a gente já estava numa rotina muito cansativa de morar em Brasília longe do trabalho, a gente já vivenciou isso, a gente não estava disposto a passar por isso novamente em Portugal, então a gente preferiu pagar um pouco mais do que a gente pagaria em um local mais afastado de Lisboa, até porque o André veio para trabalhar em Lisboa, então ficaria melhor para a gente que fosse mais perto, né, de Lisboa. E uma diferença também de vocabulário, enquanto a gente chama alugar ou aluguel no Brasil, em Portugal se chama arrendamento ou arrendar. E a quantidade de apartamento, se é 1 quarto, 2 quartos, aí é T1, T2, T3, É, T0 quando é uma kitnet. isso, a termologia é diferente, né? Eu vou deixar aqui embaixo os sites que nós usamos para procurar os apartamentos, que foi o Idealista, foi onde eu mais pesquisei. Idealista, Imo Virtual, Eu usava mais o tem. Idealista nas minhas Uhum. pesquisas, porque eu achei fácil de mexer no site do Idealista. Não Então estamos era fazendo propaganda, viu? Não estamos ganhando nada com isso. Mas é porque estamos contando a nossa experiência, o que a gente fez, né? E esse sim, foi os sites que usamos. exatamente. E como Portugal tem uma quantidade muito grande de pessoas que chegam todos os dias, aí nós tivemos muita dificuldade em conseguir um apartamento, como o André falou. Porque, por exemplo,
para um apartamento, às vezes eram 50 pessoas querendo aquele mesmo apartamento. Então, o que acontece? O dono do apartamento, que em Portugal se chama senhorio, né? Que é o que vai alocar o seu imóvel, que vai arrendar o seu imóvel. No Brasil também. No Brasil não é senhorio. Eu acho que eu já ouvi falar assim. Eu nunca ouvi falar no Brasil. Gente, comenta aqui, tá? Pra gente, se vocês conhecem essa terminologia de senhorio quando vai alugar o apartamento. Eu já aluguei apartamento, já morei só, e eu nunca vi essa expressão de senhorio até chegar em Portugal. Enfim, a gente tá enchendo linguiça. A gente tá enchendo linguiça pra dar mais 10 minutos, e eu tô gostando Não, não é isso não. Então, aí como que foi? A gente chegou, ficou um mês no Airbnb, na região de Lisboa. A gente gostou muito de lá, né? Que foi Penha de França. Sim. Era uma região muito boa. Eu ia de trotinete, que é muito patinete comum pro aqui. Trabalho. Você alugar trotinete, né? Ou bicicleta, dependendo, as bicicletas do Uber. Ia pro trabalho, voltava de trotinete ou bicicleta, enfim, pra casa pra almoçar e ia pro trabalho de novo. Era muito bom. E ficava muito perto das coisas, né? Era muito Era muito numa bom. região mais central, né? Só que aí lá os preços eram mais elevados. Aí a gente começou a procurar um pouco mais distante, mas não tão distante. Aí a gente achou apartamentos bons, num preços não tão bom, porque eu sempre acho tudo muito caro aqui próximo de Lisboa, na margem sul. A gente vai botar aí no mapa. No mapa fica logo abaixo da margem do Rio Tejo. Né? O Rio Tejo divide... Só para explicar, o que acontece? Margem sul é porque Lisboa tá aqui. Aí tem o Rio Tejo, que liga a Espanha a Portugal. E aí, de um lado desse rio é Lisboa, as outras cidades. E do outro lado é a margem sul, que tem a região de Almada. O português em si, ele acha muito longe, tipo, ir de Lisboa para a margem sul ou para Almada. É que a gente morou em Brasília e não acha longe, né? As Pra coisas gente, lá estão muito longe. Pra gente não é nada longe. Pra gente, onde nós moramos muito tempo, era como se fosse, quem conhece Brasília, né? É como se fosse de Águas Claras até Asa Sul, que já era comum no nosso dia a dia fazer esse percurso. Só que tem uma questão, que se você for trabalhar ou andar de carro todo dia, você tem que atravessar a ponte com o carro. E para você a ponte, você paga pedágio na volta. Quer dizer, não, você paga pedágio na ida, né? Da margem sul para Lisboa. E, enfim, você paga pedágio todo dia, teria que botar isso nos cálculos, né? Fora que na ponte, dependendo do horário de pico, tem trânsito. Então, assim, andar de carro não é tão uma boa ideia, né? Para o trabalho. Para o trabalho, né? Mas, assim, voltando à questão dos arrendamentos. Eu fiquei por conta, então, de ir atrás do nosso apartamento, onde nós iríamos morar definitivamente. E eu conheci Portugal assim, me perdendo, né? Porque eu não conhecia nada, eu não sabia andar em Portugal, então eu via um apartamento em determinado local, às vezes eu demorava para chegar, estava me adaptando ainda aos transportes, de como que era, porque Brasília eu pegava um transporte e já chegava no local que eu queria. Em Portugal, Lisboa já não é assim, às vezes você tem que pegar um metro, aí descer na linha tal e mudar de metro. Metro é metrô, porque lá em Portugal se chama metro e a gente acaba pegando costume falando metro também. Mas enfim, é metrô. Aí já outra dica, né, com base nisso, tem um aplicativo que a gente usa, que é o Movit. Vou deixar aqui também o link na descrição para vocês que vão para Portugal não se perderem. Ele dá o trajeto direitinho para onde você vai, se você pega ônibus, se você pega metro, barco, que dá até para pegar barco, no caso que a gente mora na margem sul, né? Para atravessar para Lisboa. Enfim, é uma boa dica. Sim, e ele te ensina a andar de forma muito certinha, assim, ele é muito preciso, com horários que vão passar o metro, o ônibus, que em Portugal se chama autocarro, ou barco, e enfim. Aí para contornar, por exemplo, se for para morar na margem sul, existe em Portugal uma coisa muito legal, que é um passe de transporte, você paga 40 euros mensal e você pode andar o mês inteiro da margem sul para Lisboa, quantas vezes você quiser, ou até para outros locais ali. Qualquer um dos transportes. Qualquer um dos transportes. Os ônibus, o metro, o comboio, o barco também. Tudo, pode pegar tudo, quantas vezes você quiser. E assim, é muito bom de transporte, porque toda hora passa, você não fica muito tempo à espera de passar um metrô, ou um comboio, ou um ônibus, toda hora passa. E tem várias opções sempre para você se locomover, né, nego?
Aí é na região metropolitana inteira de Lisboa, né? Você pode andar em Lisboa, Almada, ali pra cima também, tem, enfim. Sim. Você pode andar em qualquer lugar desses com o mesmo passe. Enfim, voltando ao assunto do arrendamento. Outra dificuldade que nós encontramos, além da grande procura por apartamentos e os preços elevados, é que, por exemplo, a gente chegou como turista, né? Como a gente já falou no outro vídeo, que o André falou do emprego dele. Então a gente ainda não tinha o documento de Portugal. E o que eles pedem é muito comum quem vai alugar o apartamento pedir calção e fiador. E o fiador que eles pedem, geralmente, na maioria das vezes, tem que ser um fiador português. E a gente não conhecia ninguém em Portugal. Só veio eu e o André, a gente não tinha família aqui em Portugal, não tinha ninguém, principalmente português, né? Então, assim, era uma coisa muito difícil. E às vezes tinha gente que ia alugar o apartamento. Já teve apartamento que eu olhei que me pediram 6 ou 8 calções, que a calção é no valor do apartamento, ou seja, os preços que a gente estava encontrando era de 700, 750, 800 euros, que é muito dinheiro. E assim, a gente tinha acabado de chegar em Portugal, o André nem tinha recebido o primeiro salário, a gente estava com o dinheiro todo do que a gente trouxe do Brasil, que a gente vendeu o nosso carro, e as nossas economias que a gente trouxe para Portugal. E a gente não ia ter condições de pagar 8 calções para mais o aluguel só para poder entrar dentro do apartamento, né? Então a gente continuou procurando, eu continuei procurando nesse tempo que a gente estava no Airbnb, até que a gente achou um apartamento em Almada, de 2 quartos, mas até achar esse eu também me deparei com vários apartamentos assim que eu não moraria nem de graça. Porque teve gente que achou que tava alugando, sei lá. E pedindo caro. Uns apartamentos destruídos, assim, sabe? E pedindo caro nos apartamentos. Destruído? Nossa, teve um que a torneira da pia, eu não sei como que tava lá ainda. Tava toda enferrujada, o apartamento tava imundo. E a pessoa teve coragem de me mostrar aquele apartamento, ainda pedindo 700 euros para poder arrendar num local totalmente feio, que eu fiquei assim, em choque com aquilo. Não era a minha realidade. Arrendamento, assim, já esperem que vai ser a pior parte, né? Porque tirando isso, ele só teve coisa boa, né? Sim, tirando o arrendamento, isso, acho que foi realmente a parte mais frustrante. Exatamente. Você paga caro. O valor que a gente paga aqui, a gente moraria muito bem no Brasil, por exemplo, de arrendamento, né? E muitas vezes não são lugares tão bons assim para o valor que está sendo cobrado, né? Porque realmente teve o boom imobiliário aqui. Eu achei esse apartamento em Almada, de 2 quartos. Foi onde nós nos encantamos com o apartamento. Até então, eu tinha visto um outro também que fica na Costa da Caparica, de frente para a praia. Mas ele era 1 quarto só e ele era 700 euros. Não, ele era 700 euros. E ele era perfeito, ele tinha acabado de ser reformado. Ele tinha até um terraço, assim, que podia fazer churrasco. E eu fiquei apaixonada, eu fiquei encantada pelo apartamento. Só que aí nós pensamos o seguinte, que como nós íamos querer receber família como visitas na nossa casa, um apartamento de 1 quarto não seria viável, né? E aí quando eu achei esse de 2 quartos em Almada, era 50 euros a mais, que era 750. E o André trabalhava e ele via os apartamentos pelos vídeos e fotos que eu mandava para ele. Aí eu mandei todas as fotos, o vídeo para ele. Ele também se apaixonou, né? Se gostou bastante do apartamento. Tanto que na hora que eu fui ver o apartamento, o senhorio ele tava mostrando para mais pessoas. Aí eu virei para ele e falei: olha, você vai mostrar aí só por mostrar, tá? Porque esse apartamento aí eu vou alugar. E outra coisa também que eu usei como argumento para poder conseguir o apartamento, eu comecei a andar com o contrato de trabalho do André para provar que a gente tinha renda, para provar que ele tinha um trabalho fixo, que era um trabalho bom. E aí isso nos deu uma garantia de que a pessoa confiasse na gente, que poderia alugar o apartamento pra gente. E aí a gente conseguiu alugar sem pagar esse tanto de calção. A gente pagou 2 calções, mais o aluguel, né? Isso. Ou seja, a gente teve que pagar 3 rendas, assim dizendo, né? O aluguel é o que eles chamam de renda, né? Então, ou seja, a gente pagou 1 renda e 2 calções. Isso. Então, assim, o nosso conselho é: quem pensar em
morar em Portugal, em fazer essa mudança toda, tem que se preparar muito bem. A nossa sorte é que a gente vendeu nosso carro, a gente tinha economias para poder vir, que foi o que conseguiu fazer. Que ainda, inclusive, ainda não deu para fazer tudo, né? Não deu, porque a gente teve que comprar os móveis, a gente teve que comprar cartão de crédito. A gente entrou no apartamento, não tinha nada, né? Só tinha a cozinha montada. A cozinha que é muito montada, comum em Portugal isso. você Eles alugar com alugam as cozinhas montadas. É com lava-louça, lavadora de roupa, geladeira, que chama frigorífico, né? Aqui, aí nós tivemos que comprar os móveis todos, né? Aí no primeiro momento a gente comprou o quê? Foi sofá, televisão, cama. Não, sofá a gente não tinha, né? No primeiro momento. Não Tanto tinha que a gente, nada. Mesa a gente não tinha. Nada. Acabou A de gente mudar, fez né? Como vai ter alguma coisa. A gente fez um jantar, a gente comeu no chão. Foi verdade. E aí a gente foi comprando as coisas com cartão de crédito, porque até o dinheiro que a gente trouxe do Brasil foi a quantia suficiente para poder pagar os 3 calções. E aí o resto a gente comprou tudo com cartão de crédito, não foi? Uhum. Então, assim, um conselho que a gente dá, né, nego, para quem tem a intenção de mudar para Portugal, é se planejar financeiramente, trazer uma boa quantia de dinheiro, alugar até no Airbnb antes de alugar, se não conhece ninguém, né? Às vezes se tem família para vir ficar na casa da família, é mais fácil, né? Mas para quem não tem, como a gente, né? Sim. Faz diferença. Acho que foi muito boa essa nossa ideia de ficar no Airbnb, porque deu para pesquisar, né? Foi ainda apertado, né? Que a gente alugou esse último nos 45 segundos tempo, quase que acabando o Airbnb. Mas ainda assim, enfim, deu certo. A gente ficou lá, gostamos muito de lá, né? Enfim. E deu muito, muito certo, graças a Deus. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu joinha aí, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal e comenta aqui ideias de vídeo do que vocês querem. Nós vamos trazer pra vocês, né, nego? Isso aí. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau! Eu sempre falo assim, tchau, porque é o personagem dela. Ai, meu Não Deus, tem como, não vai. dá pra tirar. Vai. É. Vai falar assim. Não.